Ryan Gratham começou a carreira ainda criança e por anos foi um rosto conhecido do cinema e da TV. Ele apareceu em produções importantes, contracenou com grandes nomes e construiu uma imagem de jovem promissor, talentoso e aparentemente tranquilo. Para o público, o Ryan era só mais um ator que cresceu diante das câmeras. Mas fora dos sets, algo não estava bem. Aos poucos, sinais de isolamento, conflitos internos e pensamentos cada vez mais sombrios começaram a surgir. Longe dos holofotes, longe dos fãs, longe de qualquer personagem que ele já estivesse interpretado. O choque veio quando o nome de Ryan Gratham deixou de ser associado a filmes e passou a aparecer nas manchetes por um motivo completamente diferente. O que aconteceu? Até onde a linha entre a ficção e a realidade pode se romper? Respira fundo e ouve essa. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime, eu sou a Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem 2 vídeos novos para você e se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve e aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Gente, esse bordado, as pessoas me perguntam sobre o bordado que eu tô fazendo. Ó, a ideia é ter várias linhas, a gente vir com uns degradês assim, sabe? De cores quentes e terrosas, tipo laranja, marrom, terracota. E aí fazer vários, então vai preencher inteiro. Vocês vão ver, em algum momento eu vou terminar esta caraca. E isso vai ficar aqui atrás. É que eu só bordo quando eu tô gravando vídeo. Ou seja, 2 vezes por semana e só um pouco, e eu mais falo do que bordo, porque se eu fico bordando muito, se eu me concentro aqui, eu fico muito assim, e aí eu não olho também. Não interessa. Mas, só estou explicando porque algumas pessoas perguntaram do bordado. Vai ficar lindo, tenho certeza que vai ficar lindo. Mas ele vai demorar, e assim, vai demorar coisa de ano, eu acho. Mas eu tenho um outro bordado também que eu quero fazer, então eu vou ficar intercalando entre eles. O outro é menorzinho, eu acho que eu termino mais rápido. Voltando aqui, se aparecer para você a opção de hypar o vídeo, hypa, por favor, porque é importante, porque ele entrega o vídeo para muitas mais pessoas que gostam de True Crime também, assim como você. Sempre que puder, por favor, comenta, nem que for um emojizinho, tá? Me segue lá no Instagram também, onde eu compartilho um pouco mais sobre True Crime, curiosidades sobre True Crime e também quando tem vídeo novo. Chega de recados, agulha na mão, ó, minha agulha até enguiçou aqui. Chega de recados, agulha na mão, respira fundo e vem comigo até o último ponto. Eu amo quando faz nó. Vamos lá, para você imaginar o cenário. Squamish fica mais ou menos a 1 hora de Vancouver. É um lugar que para muita gente tem cara de refúgio, montanhas, natureza, aquele clima de cidade menor, onde as pessoas se conhecem. A vida parece correr num ritmo menos caótico do que uma metrópole tipo Nova York ou São Paulo ou Rio de Janeiro. E é ali que mora Barbara Waite. A Bárbara tinha 64 anos. E o que me pega de cara nesse caso é que em várias reportagens eles descrevem um detalhe muito específico desse dia, é que ela estava tocando piano. Não era uma cena de briga, de gritaria, de caos, era uma cena de normalidade, de cotidiano de casa. E tem mais. No processo e nos relatos sobre o julgamento, aparecem também que ela estava enfrentando um câncer, o que dá uma dimensão ainda mais cruel e vulnerável para essa história. Agora, segura essa informação num cantinho, porque ela vai voltar mais tarde e ela explica, sem justificar, uma parte do raciocínio torto do que veio depois. O filho da Bárbara é o Ryan Gratham. Se você nunca ouviu falar, tudo bem, mas ele teve uma carreira bem ativa.
Ele era um ator canadense, começou criança e teve créditos em produções conhecidas, inclusive Riverdale, que é uma série bem famosa. E aquele O Diário de um Banana, vocês lembram desse livrinho, O Diário de um Banana, que as crianças liam, que teve o filme? Ele era o garoto. Além de outras participações, o cara fez muita coisa. E tem um detalhe factual importante aqui, que de acordo com o IMDb, o Ryan nasceu em 30 de novembro de 98, em Squamish, British Columbia, Canadá. Ou seja, ele não era de fora, não era alguém que tinha ido morar ali, ele era de lá. E quando o crime aconteceu, ele tinha 21 anos, e quando ele foi sentenciado, ele já estava com 24. Esse tipo de dado para mim sempre importa, porque ajuda a entender duas coisas ao mesmo tempo. Ele era um adulto, não uma criança, e ainda era muito jovem no começo da vida, o que torna o depois assustador, porque você pensa, o que aconteceu aqui no meio do caminho? O que a gente sabe pelos relatos em diferentes veículos é que em 31 de março de 2020, dentro daquela casa em Squamish, o Ryan atira na própria mãe, enquanto ela estava tocando piano. E aqui entra uma das partes mais sinistras. Depois do crime, aparece que ele gravou um vídeo mencionando como um registro em que ele confessava e mostra o corpo da mãe. Isso foi citado em relatos sobre o que foi apresentado ao tribunal. Pensa comigo, tem um antes, um durante, um depois. E no depois, a pessoa pega a câmera, grava. Isso muda completamente a textura do que aconteceu, né, do caso. Porque não parece um ato impulsivo que termina em choque, em desespero. Parece sequência, continuidade, como se a linha não tivesse sido cortada, sabe? Vai, ambulância. Ai, Nova York e as ambulâncias e os corpos de bombeiro. Bom, segundo reportagens, a mãe foi encontrada morta no dia seguinte, 1º de abril de 2020. Não, rimou. Agora vem a parte que vira a chave da história. Porque de acordo com a cobertura do caso, no dia seguinte ele carrega o carro com coisas que não são tipo, vou dar uma volta para esfriar a cabeça. São armas, munições, coquetéis Molotov, suprimentos de camping. E esse detalhe é o mais absurdo, tá? Ele tinha um mapa, tipo, direções para Rideau Cottage, em Ottawa, um local associado à residência do então primeiro-ministro Justin Trudeau e sua família. Segundo o que foi dito em tribunal e repercutido na imprensa, havia uma alegação de que ele tinha um plano de seguir para Ottawa e matar o Trudeau. E tem mais, também foi mencionado que ele teria cogitado violência em massa em outros lugares, como uma universidade local e até uma ponte lá. E que isso apareceu em falas, relatos apresentados na audiência da sentença. Ou seja, o caso deixa de ser um crime familiar isolado e passa a ser uma espécie de quase catástrofe em série, que por algum motivo não se concretizou. E aqui entra um momento que em qualquer filme seria aquele ponto de silêncio, sabe? Antes da música subir e ele não vai até o fim. De acordo com a cobertura, ele vira o carro, desiste de seguir com o plano e aí ele acaba indo até a polícia em Vancouver para se entregar, dizendo algo como tipo, eu matei a minha mãe. Cara, imagina se ele não tivesse tido esse lapso de senso. Cara, esse moleque, o ator, o guri é famoso ainda por cima, ele ia fazer uma catástrofe ali. Gente, ia ser um genocídio, sei lá. Esse me entreguei é importante porque ele puxa duas leituras ao mesmo tempo. A leitura fria, né, que ele ainda tinha controle suficiente para escolher parar, e a leitura assustadora, que se ele parou, foi por quê? Arrependimento real? Medo? Cansaço? Um último fio de lucidez? O Ryan foi inicialmente acusado de forma mais grave, mas ele se declarou culpado de homicídio em segundo grau. No Canadá, homicídio em segundo grau normalmente envolve uma sentença de prisão perpétua, né? E a grande discussão vira, tipo, quando a pessoa pode pedir liberdade condicional, que é a parole.
Os veículos destacam que a lei prevê um intervalo mínimo e máximo e que o juiz decide o tempo de inelegibilidade, eu nunca sei falar essa palavra dentro disso. No caso dele, a decisão foi prisão perpétua com possibilidade de pedir parole após 14 anos. O julgamento sentença aconteceu na British Columbia Supreme Court de Vancouver e a juíza citada em várias reportagens é a Justice Caitlin Kerr. Vem linha. Agora o que a manchete faz? Ela grita, ator X fez isso, mas o que fica por trás e o que a gente tem que olhar? Porque não foi só uma morte, foi uma mãe, foi uma irmã, foi uma família inteira que passa a existir com um antes e um depois. De acordo com as reportagens, a irmã do Ryan, a Lisa Granton, aparece ligada ao caso em declarações de impacto da vítima, né? E há menções de que foi ela que encontrou a mãe após o crime, no dia seguinte. E aí você imagina a cena, né? Você entrando numa casa onde deveria existir normalidade e encontrando o que ninguém deveria encontrar. E de quebra saber que o responsável é alguém do seu sangue. Tem declarações citadas na imprensa sobre como a mãe era, tipo, a melhor amiga, sobre o medo em relação ao futuro e sobre o tamanho do dano emocional. Um dano que não é só luto, sabe? É um luto misturado com trauma, choque, raiva e perguntas que não têm respostas. E agora vem a parte mais difícil, motivação. Porque em muitos casos a gente encontra um motivo clássico, né? Dinheiro, ciúmes, vingança. Aqui a motivação que aparece nos relatos, ela é estranha. Há reportagens dizendo que ele teria dito que matou a mãe para poupá-la de ver a violência que ele achava que ia cometer depois. Lembra que ele estava planejando um massacre? Há avaliações psiquiátricas mencionadas no tribunal apontaram depressão maior, transtorno ligado ao uso de cannabis. Eu nunca vi ninguém transtornada por usar cannabis, mas tudo bem. E uma fase de pensamentos violentos e de ideação de deletar a própria vida. Ou seja, não é um motivo que alivia. É um que só dá mais medo, porque parece uma lógica interna quebrada. Um raciocínio torto que se vende como proteção, mas se manifesta como destruição. E a própria juíza, segundo a cobertura, mencionou que a graça, no sentido de o que evitou coisa maior, pior, né, foi o fato de ele ter consciência suficiente para não seguir com um ato ainda maior. E isso aparece associado ao fato de ele não ter ido adiante com o que tinha planejado, que deveria ser, gente. Eu sempre fico com um incômodo quando casos assim envolvem alguém conhecido, porque a internet vai para dois extremos. Ele era famoso, então tem algo por trás. Ou dois, ele era só um atorzinho, então tanto faz. Eu acho os dois ruins. O que dá para dizer, com base no que foi noticiado, ele tinha uma carreira, sim, tinha créditos, tinha experiência de crescer nesse meio, mas isso não vira explicação mágica. O que a fama faz, muitas vezes, é só amplificar o choque. Porque você olha a foto de tapete vermelho, compara com o que aconteceu dentro de casa e o contraste parece impossível. A Bárbara, ela perdeu a vida dentro da própria casa, num momento de vulnerabilidade total, sabe, da rotina. A família ficou com o trauma e o luto e a memória marcada pelo modo como tudo aconteceu. Imagina essa filha, meu Deus do céu. Inclusive o fato de ter sido, né, dentro da própria família. Para mim, esse caso é uma aula amarga sobre como a gente subestima o que pode estar acontecendo dentro da cabeça de alguém. E como, ao mesmo tempo, saúde mental não é passe livre para destruir a vida de quem mais te ama. Porque a vítima aqui não era ameaça, não era inimiga, era a mãe. E ela estava ali, tocando piano, vivendo, até o ponto em que a história foi arrancada dela. Quando você vê a lista de armas Molotov, mapa com destino, você percebe que se ele não tivesse virado o carro, talvez hoje a história fosse outra e muito, muito mais gente teria sido atingida. Agora eu quero saber de você, de verdade. Se ele não tivesse se entregado naquela noite, você acha que ele teria ido até o fim com o resto desse plano? E por quê?
Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou do caso e me contar. Você já conhecia essa história desse menino? Porque eu não conhecia. E é isso, a história de hoje chegou ao último ponto, mas ainda temos muita linha pela frente, portanto, respira fundo e até o próximo.